E aí, galera, tudo jóia? Começando aqui mais um Senta aí Podcast. Por mim e pelo meu amigo Jonathan, né? Não Jonathan. Jonathan. Rapaz, é do mesmo não jeito, é meu nome rapaz. não no começo, velho. Não quebra. Fazer primeiros agradecimentos, né? A galera que tá curtindo, tá compartilhando o nosso vídeo. Tá ajudando a gente. Ao nosso patrocinador, que agora a gente tá chique demais. Netbox. Netbox, internet aí sem lag pra baixar filme, assistir vídeo, música, tudo. Pra você usar aí com a velocidade boa, né não, Jonathan? Tem uma internet bacana pra caramba. E hoje o nosso entrevistado é nada mais, nada menos que o Amasta. Pouca gente conhece. Você conhece, Jonathan? Não, acho que ninguém conhece, não. Já conhece? Olha que coisa boa. Bom estar aqui, Igor. Jonatas. Você viu por que eu consigo falar Jonatas? Depois o gringo sou eu, né? Rapaz, caramba, qual a dificuldade que o cara tem de falar Jonatas? A língua é enrolada. Acertado o meu nome. Eu sou gago e ele erra meu nome. Aí casou direitinho a dupla. Coisa horrorosa. A língua é enrolada. Mas, gente, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho, né? Sim. Eu acho tão bacana, né? E principalmente através de um meio desse, poder dar voz, expressão e a gente fazer com que as pessoas consigam definitivamente enxergar as necessidades que todos temos, né? As necessidades das minorias e como que as cidades devem ser construídas para que elas sejam inclusivas para todos os seus habitantes. Sim. Né? E o nosso intuito também foi esse, né, Jonathan? Foi. Da gente conseguir voz para uma classe que não é ouvida, infelizmente. Até esses dias foi aprovado, né, no Senado que prédio público era obrigatório a ter acessibilidade. Hoje não é mais. Não sei se o presidente assinou. Sancionou, né? Não sei, eu juro que eu não sei. Mas fez essa sacanagem com a gente. Rapaz, Igor, é ridículo, né? Em pleno século XXI, a gente está discutindo coisas tão básicas, verdade. Né? Eu acho um negócio inadmissível, né? A gente vê que isso vai na contramão da história e na contramão de todos os países desenvolvidos, né? Sim. Mas tudo bem, vamos que não tem uma cidade, Amasta, que eu fui para me falar assim, olha, essa cidade é acessível daqui até o final. Com certeza. E eu já fui em várias cidades grandes e não é. Eu conheço bastante mundo e eu posso te falar uma coisa, né? Isso era uma preocupação que não existia há muitos anos atrás, mas hoje é uma imposição e muitas cidades do mundo se tornaram 100% acessíveis, né? O caso da nossa Palmas, que hoje vai ser o principal motivo da nossa conversa, ele é emblemático, né? Eu sempre disse, olha que absurdo, né? Uma cidade que tem apenas 32 anos não ter nascido para ser completamente 100% acessível. E já era uma época em que já tinha tudo, Jonathan. Já tinha acessibilidade tudo. Era discutida. Com certeza. Né? Eu sempre digo o seguinte, quando as pessoas dizem, não, porque Palmas foi uma cidade planejada. Digo, não, calma aí. Palmas foi uma cidade muito bem desenhada. Planejada, não. Planejada no sentido das rotatórias, para o trânsito fluir, talvez. Não, mas eu digo, planejado é muito diferente de desenhado. O desenho de Palmas é lindo, né? Sim. Agora, o planejamento de ocupação, de acessibilidade, de iluminação pública, etc., foi desastroso, orla, né? Ali, por exemplo, ali acho que tem umas 2 rampas só. Eu posso te falar o seguinte, viu, Jonatas? Enquanto prefeito, pelo menos a gente baixou uma determinação. Absolutamente tudo aquilo que foi ser feito novo, obrigatoriamente tinha que prever acessibilidade. Mas era muito mais o que a gente tinha para trás do que se fez durante o meu mandato. Mas acho que isso tem que ser colocar como uma obsessão da cidade. E não só acessibilidade, como também mobilidade, né? Uma cidade como a nossa, ela tem que crescer muito mais essa rede de ciclovias que a gente começou, ela tem que ter, sabe, acessos por tudo quanto Isso vai das pessoas também, Amasta, eu acho. Eu moro em Miranorte, não sou daqui. Lá em Miranorte, um tempo eu ouvi de uma moradora assim, mas aqui talvez não é acessível, eu reclamo bastante das calçadas. Claro. As calçadas têm que ter um padrão. Por mim, tem que ter um padrão. Como é que você vai andar na rua, perigoso?
ela talvez não tenha, porque é só... Parece que aqui em Miranorte tem uns 3 cadeirantes. Mas tem 3. Com certeza. Mas o dinheiro público É para É todos, pra né? isso. é pro Igor também. Sem dúvida. Você vê uma coisa, por exemplo, você falando disso, né? E coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? Então a gente fazia uma nova calçada, certo? E obviamente com guia para deficiente visual, fazendo acessibilidade, as rampas descidas, né? Subidas. E de repente você encontra um poste de iluminação elétrica ainda no meio do negócio para deficientes visuais. E que apanha o prefeito. E as pessoas não conseguem entender que aquele poste colocado aí de maneira errada custa uma fortuna e leva um tempo para retirar. Por exemplo, vamos falar da rotatória. Você lembra quando a gente fez aquela rotatória da 304, né? Porque as pessoas reclamam da rotatória e digo, não, gente, rotatória não é problema, rotatória é solução. Olha quantas pessoas se acidentam numa rotatória, como diminui o número de acidentes e de mortos comparado com uma sinalização, com um semáforo à velocidade que as pessoas imprimem. Agora, Palmas, com todas aquelas rotatórias, o 99% delas mal feitas. Por quê? Porque se você olhar a curva de entrada à direita, não existe. Você vai entrar e você precisa se jogar no meio da rotatória. Sim. Quando você faz isso, então o sentido da rotatória se perde. Vocês lembram que a gente fez na 304? Sim, ali perto da feira, né? Exatamente, fez uma via de acesso exclusivo nas 4 saídas e entrada da rotatória. Dessa maneira, o tráfego consegue fluir aí sem nenhuma dificuldade. Mas aquilo custou uma fortuna. Porque todos os postes de iluminação pública estavam colocados onde? Na ponta da rotatória. E essa é que era a cidade que... A cidade planejada. Planejada, né? Certo. A cidade, gente, que nasceu, como você disse, 32 anos atrás. 32 anos atrás, o conceito de mobilidade e acessibilidade não mudou em nada. Não. Nada foi inventado de lá para cá. Então, como é possível que a nossa cidade tenha, certo, feito uma quadra sem fazer com que as calçadas já tivessem acessibilidade? Gente, quando a gente assumiu a prefeitura, o número de ônibus com acessibilidade era baixíssimo percentual. E aquilo a gente baixou como uma obrigação e já em 2015 todos os ônibus de Palmas eram acessíveis, né? É ridículo você pensar dessa maneira, né? O que você acabou de falar. Alguém te fala, não, mas a população... com dificuldade de acessibilidade é apenas 7, 8, 10% da população. Não importa. Mas é quem mais precisa, certo? E quando precisa, tem que estar disponível, né? O senhor falou do ponto dos ônibus, né? Em 2019, não lembro se estava na gestão ainda do senhor. Não. Não, né? Eu estava... Infelizmente. Eu faço, né, na verdade, faculdade de engenharia civil. E eu pegava algumas matérias pela manhã. Pela manhã é terrível. E aí eu fui pro ponto, esperar o ônibus. Eu falei, não, vou tentar o famoso eixão, pegar ele. Parou 4. O primeiro, o cara olhou assim, o motorista olhou aquela máquina. Vou ser sincero com você, não sei manusear isso. Eu falei, cara, mas é assim. Eu sei manusear. Claro. Aí ele, não, o próximo tá vindo aí, ele te ajuda. Aí veio o próximo. Cara, esse elevador tá estragado. Aí eu, não. Sinceramente, eu fiquei lá esperando. Aí passou os outros 2 lotados. Não tinha como. Aí eu falei, não, então tá. Eu vou pegar um táxi e vou. Paguei R$50. É igual o Uber, perfeito. Eu pra chegar aqui, eu tive que acionar uns 4 Uber. Até que um aceitasse. Eu acho que isso também, fora o que a cidade tem que fazer e o público indutor, e por isso eu te digo parabéns por essa ação aqui, porque você também acorda as pessoas, sim, sabe? Sim. Eu estava ouvindo de uma deputada federal do nosso partido, numa entrevista, falar uma coisa muito certa, né? As leis não são feitas por aqueles mais carentes, mais necessidades e com maiores dificuldades. Então, muitas vezes passa despercebido ou foge totalmente
dos objetivos dos nossos governantes, dos nossos legisladores, porque não sentem na pele a dificuldade, né, que grande parte da população tem. Você vê, você estava falando do projeto agora no Senado, e hoje, por exemplo, nós vimos que o presidente Bolsonaro vetou a lei que foi aprovada no sentido do poder público fornecer para as meninas de baixa renda e nas escolas públicas os absorventes, né? Foi vetado hoje. E você fica pensando o seguinte, eu ainda não entrei para ver os motivos desse veto, mas um poder público que se dispõe numa escola pública, como a gente dava 3 refeições, toda uma série de coisas, e você fica pensando, né, gente, um absorvente para uma menina de baixos recursos, o que isso significa dentro do orçamento de uma família de baixa renda? Será que não é totalmente justo que essas meninas tenham à disposição na escola um absorvente que muitas vezes deixou de ir para a escola pela vergonha ou pela dificuldade ou pela necessidade? Que é constrangedor, bastante. E às vezes o arroz falta. Imagina um absorvente. Na hora de ter uma prioridade, um pai chegar no supermercado, compra um saco de arroz ou compra um absorvente, vai fazer o quê? Certo? É claro, é lógico que não vai comprar, a menina deixa de ir para a escola e tal. Mas já te digo, a reflexão disso é exatamente essa parte, né? Quem legisla e quem governa normalmente não tem essa sensibilidade. E isso que vocês estão fazendo aqui é muito importante, chamar a atenção dos olhos da população. Gente, nós vivemos em sociedade, e quando eu falava de fazer de Palmas a melhor cidade do mundo para se viver, não ser a melhor cidade do mundo é só uma coisa, né? Sim. Que todos os cidadãos se sintam incluídos, respeitados, e como você disse, né? Para isso é o dinheiro público. O dinheiro público é para colocar serviços de qualidade para todos e cada um dos cidadãos. E Palmas tem potencial para isso. Com certeza. Principalmente, insisto, uma cidade tão nova que tem como corrigir todos esses defeitos de criação. Uma vez, Igor, eu lembro, por exemplo, com a questão de iluminação pública, né? Nossa, uma cidade tão nova e a gente com esse monte de fios pendurados, né? Aquilo lá me irrita profundamente, porque 30 anos atrás, milhares de cidades no mundo já tinham eliminado isso, já era tudo subterrâneo, né? Sim. E eu lembro uma vez, teve aqui uma reunião, um Fórum Nacional de Meio Ambiente, e era falando de arborização, né? Coisa que eu sempre amei, a gente fez nosso plano municipal de arborização, tentando fazer a coisa certa, porque a gente sabe o que representa a arborização para uma cidade, principalmente como Palmas. E é quente aqui em Palmas, né? Muito quente. As árvores ajudam a... E né? muito. Nós temos um potencial de baixar 7 graus a temperatura da cidade graças à arborização. E tá quente aqui, né, prefeito? E as pessoas pensam que Palmas é arborizado. Palmas não é arborizado. Nós temos muitos lotes vagos que têm árvores que vão cair porque o proprietário tem todo o direito de derrubar essa árvore para construir, certo? Então o que nós temos é que cuidar da arborização pública, né? Porque existe nos lotes privados, cada vez vai diminuindo mais. Aí estava te falando que fizeram esse fórum, vieram especialistas de todo o Brasil, eu compareci, um tema que me interessa de sobremaneira, e uma palestrante de São Paulo me chamou a atenção. Disse: prefeito, eu tenho ouvido reclamações que quando vocês fazem o corte de árvores embaixo das luminárias, machucam as árvores. Digo: minha senhora, e eu queria lá, certo, machucar uma árvore? Agora você acha que eu tenho todos os especialistas na jardim público para cortar direitinho? Agora, o que essa árvore está fazendo embaixo de um fio elétrico? Quem plantou essa árvore embaixo de um fio elétrico? E ela me disse: prefeito, mas era muito fácil, era só você enterrar todos esses cabos. Claro, minha senhora. E eu não quero. Você acha que eu gosto de olhar para essa fiação elétrica? Claro que eu queria enterrar tudo, né? Só que agora é um processo de refazer o que nasceu errado. A gente tem condições de fazer, mas é um caminhão de dinheiro que não está à disposição, né, à volta da esquina, né? Mas é a mesma coisa, né? A gente com certeza tem para fazer dessa cidade um novo paradigma de sociedade,
se o poder público tiver essa intenção e se a gente consegue o engajamento Sim. da sociedade civil organizada. O senhor tem algum projeto em mente já para tentar mudar Palmas? Nossa, Tem vários, né? Ô, pergunta besta, a minha. eu vou te falar uma coisa, viu, Igor e Jonathan? A gente deixou Palma Sustentável, foi um projeto grandioso, onde a gente reuniu as maiores instituições do mundo. E foram milhões de dólares que a gente conseguiu totalmente a fundo perdido para projetar Palmas para o futuro. E a Palmas do futuro, obviamente, passa 100% por mobilidade e acessibilidade, né? E, infelizmente, está tudo guardado. Em 2024, com certeza, vou trabalhar muito para colocar alguém nessa prefeitura que tenha novamente essa visão de retomar todos esses projetos, que não eram projetos do Amasta, eram projetos da Prefeitura de Palma. Sim. Eu nunca fiz nada com meu dinheiro. Tudo que foi feito foi com o dinheiro dos palmenses. É tão pequeno isso aí. Você sabe que durante os primeiros meses de mandato eu tinha que ouvir uma coisa, viu, Jonathan? Eu não sabia se ria ou chorava, né? Porque eu fui atrás de todas as obras inacabadas dos prefeitos anteriores e fiz questão de terminar e terminar muito bem terminado. E quando a gente inaugurou a primeira obra, um posto de saúde no Taquari, que estava um horror aquela obra, estava um negócio horroroso, a gente foi para dentro, eu ajudei, pintamos, sabe, tudo lindo para inaugurar. Eu chorei muito naquela inauguração e um vereador de oposição me disse: imagina, se está chorando inaugurando uma obra do Raul Filho, como será quando inaugurar uma dele? Ah, não. Obra do Raul Filho. E o como que se aquela criatura tivesse colocado um centavo naquela obra. E o que o senhor acha, prefeito, da rivalidade entre os políticos? É natural, como tudo, né? Não existe posição sem oposição. Eu sempre fiz questão de ter oposição. Fiz questão. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, a gente tinha um grupo de vereadores que a gente não queria na base do governo. Quando você vê algum daqueles, eu era contra matar. Não. A Masta não te queria na gestão. Por algum motivo, eu não queria que participasse. E vou te falar que, em outros casos, tive algum opositor que eu gostava de ter opositor porque me chamava a atenção para coisas erradas que estavam acontecendo na administração. A gente erra e erra muito. E quando você tem uma oposição responsável, é bom demais. Porque o cara faz a denúncia: prefeitura está fazendo isso errado. Opa! Se você tem uma corte que só puxa teu saco e ninguém aponta os erros, tem alguma coisa errada. Mas você diz: o governante tem 100% da Câmara a seu favor. Opa! Tem coisa errada nessa história. Isso é aliciamento. Alguma coisa vergonhosa está acontecendo. Então, ter oposição é muito bom, sempre e quando seja uma oposição construtiva. Que não seja para o insulto, para que não seja crítica destrutiva, mas para falar o que faria caso estivesse no poder. E talvez tenha até projetos legais, né, que vai ajudar a oposição. Não vamos ajudar nisso aí, não. Que vai ajudar a beneficiar ele. Ontem, Igor, eu estava almoçando e uma amiga encostou no almoço, brava comigo por causa da Cíntia Ribeiro e tal, para papai, e ela é ativista e ONG, etc. Uma pessoa que se movimenta muito. E eu me falei: Masta, você tem que falar alguma coisa referente a essa privatização do Jalapão. Digo-lhe, me chame, porque realmente sou absolutamente contra da maneira que está sendo executado esse projeto. Não que seja contra a concessão, estou sendo contra da maneira como está sendo construída essa concessão. E eu falei: lembra uma coisa, eu não faço crítica por ser oposição nem destrutiva, certo? Se o projeto for bacana... Se o projeto for bacana, não encontrem palavras para eu denigrir. No máximo que posso fazer como opositor, Jonathan, é ficar calado, né? Isso aqui... Ou talvez poderia falar: talvez poderia fazer melhor. Exatamente, isso eu faço. Se fosse eu, faria melhor. É o peixe para vender também, né? Tem que vender o peixinho. Então já te digo, fica tranquilo, tem que haver, onde há situação tem que haver oposição. Tudo tem que ter uma contraposição. Honesta, né? Claro. Com certeza, construtiva, honesta, propositiva. Né?
O senhor comentou aí da concessão do Jalapão. Como que está sendo feito? Não, é que você vê uma coisa, parte de um princípio. Como é que você vai fazer uma concessão de um negócio que ainda tem um problema gravíssimo de regularização fundiária? Sim. Como vou fazer uma concessão de um negócio que o governo do estado ainda não pagou a desapropriação? Então você chega na maioria dos atrativos do Jalapão e eles são privados. Sim. Então, é concessão de quê? Você não pode fazer uma concessão daquelas coisas privadas. Não pode privatizar. Então, a primeira coisa que precisava era enfrentar o problema da regularização. E a outra parte que eu acho que está sendo atropelado é a questão de que você tem lá uma riqueza muito grande cultural, certo? Muito. De etnia, maravilhosos, quilombolas, o que a gente tem lá é fantástico. Gente, e é muito pouco. Se você considera a população do Jalapão, né, o índice de moradores, de habitantes por quilômetro quadrado, é uma densidade de deserto, é muito pouca gente. Então, fazer um projeto sem você abraçar totalmente aquela comunidade está absolutamente errado, porque a riqueza do Jalapão provém disso, provém dos quilombolas, provém do capim dourado. É aquilo ali, não é? A renda deles é aquilo ali, é o turismo mais também. Do que ser a renda deles, viu, Jonatas? Cada vez que eu vou lá eu fico nervoso, né? Primeiro pela falta de valor agregado à produção daquele povo. Porque, gente, poxa, eu já fui na COP21 em Paris, era um mês antes do Natal, foi no mês de novembro. E eu lembro, moço, como se fosse ontem, eu andando em Paris, numa feira, certo? E vendo aqueles produtos de capim dourado maravilhosos sendo vendido o brinco por 80 euros, certo? Que seria 600 reais. E você vai comprar aqui e vale 8 reais, 10 reais, um acabamento de baixo padrão sendo vendido como se fosse qualquer coisa, quando isso é ouro, gente. Isso é mais precioso que ouro. Então, se a gente não dá valor agregado a essa produção, se a gente não adiciona grandes estilistas mundiais, as melhores joalherias do planeta para preparar produtos com isso, a gente vai continuar produzindo e produzindo quantidade, quando com pouco e valor agregado a gente conseguia melhorar e muito a qualidade de vida dessa população, que tem no artesanato e no turismo a grande fonte de renda. E isso também ajudaria eles, né, também, prefeito, porque aí a renda também iria aumentar, não? Com certeza, Jonathan. Você vê uma coisa. Você pega, por exemplo, a concessão das cataratas do Iguaçu. Eu sou amigo dos donos da concessão, que também é a concessão do aquário, do rio. Eles têm 3, 4 concessões, hoje são os maiores. São o grupo empresário, muito meus amigos. Você vai criticar o que daquela concessão depois do Iguaçu e do Parque das Cataratas? Eu visito aquilo lá faz 37 anos, ia 4 vezes por ano e depois eu conto por quê. Eu tinha que ir 4 vezes por ano e depois morando em Curitiba ia constantemente. E a diferença dessa gestão privada para o que existia é brutal. Melhorou 1000%. Então, eu não sou contra a concessão. Eu acho que a iniciativa privada pode fazer um excelente trabalho, pode trazer capital e investimento que a coisa pública não tem. Poder não público, só para o Jalapão. Não, Palmas. Com certeza. Tocantins. Com certeza. O problema, né, Igor, é que a nossa classe política é muito avessa ao investimento privado, porque o investimento privado traz emprego privado e emprego privado traz liberdade, certo? Sim. Então, enquanto a gente tenha um Estado tão dependente do empreguinho, do carguinho, do contratinho, é complicado. E os nossos políticos, na sua maioria, não todos, adoram essa miséria do povo, porque isso que faz com que eles se perpetuem no poder. Por que eu ia tanto para Foz do Iguaçu? Já vou te responder. Sim, as 4 vezes. Eu chego no dia 9 de fevereiro de 1984 em Congonhas, em São Paulo. Estrangeiro, claro, colombiano. Primeira vez que você tinha saído fora da Colômbia? Não. Já inclusive tinha vindo para o Brasil no ano de 1981. Adorei falar um dia, eu vou passar um ano nesse país. Essa foi a ideia. Um país que é tropical. Achou Curitiba, né, Jonathan?
Achou Curitiba super tropical, hein, prefeito? É, totalmente. Essa foi a maior desilusão da minha vida, viu? Quando desço naquele Curitiba, aquele frio. O frio do caralho. Aquela mulherada, tudo branquelo. E digo, cadê a praia? Imagina um E tudo vestido, né, prefeito? E os biquíni, cadê os biquíni? Roupa, né? Cadê? Lá em Colômbia, certo, pensando Não, na moço, praia. eu nasci no Caribe. Ah, E eu lá achava já que tem. eu estava vindo para o Brasil tropical, né? E olha, gente, a gente programa e realmente quem decide é Deus. Quando eu estava em Curitiba, eu digo, o que eu estou fazendo aqui? O fato é o seguinte, eu era turista, né? Eu não tinha residência e na época conseguir residência no país era muito difícil. Então a única maneira de eu ficar mais tempo no Brasil era cada 90 dias eu tinha que sair do Brasil. você tinha que ir e voltar. Então, como eu morava em Curitiba, pegava o leito, ia para Foz do Iguaçu, cruzava a fronteira, carimbava a saída do Brasil, voltava e carimbava a entrada e ficava mais 90 dias. Então, Agora está explicado. durante muito tempo fiz isso, né? Quando caso e nasce meu primeiro filho, aí já tenho o direito a ser residente e também, graças a isso, desde o ano 1990, eu jurei o manto sagrado da bandeira brasileira e me tornei brasileiro, né? Em 1990 eu assumo a cidadania brasileira. Mas durante muito tempo tinha que cruzar a fronteira. Passar né? Exatamente. E depois, morando em Curitiba, nem preciso te explicar que um dos lugares preferidos da família era a gente ir para Foz do Iguaçu e para aquela tríplice fronteira. O senhor morou lá em Curitiba até quando? A gente tem raízes muito fortes em Curitiba. Lembra que minha esposa é curitibana, meus filhos são curitibanos e a sede do nosso negócio está em Curitiba. A sede, Então, né? a minha filha mora em Curitiba, eu tenho 2 dos meus 6 netos moram em Curitiba, os outros 4 aqui em Palmas. Então, essa ligação em Curitiba é muito forte. Sem dúvida, também na política, viu, Igor? O que me trouxe, o que me chamou mais atenção para a política foi o que eu vivi na Curitiba que eu cheguei em 1984, né? Sim. O Jaime Lerner, aquela gestão maravilhosa, né? Tudo que o Curitiba fez através do seu Instituto de Planejamento Urbano, né? O ligeirinho, o transporte público, a rua E da dizem cidade, que lá é acessível, prefeito? Muito. Diz que lá é uma cidade que certeza. é excelente para quem Até a é população, cadeirante. dizem que até a população é diferente, a cultura parece ser outro país. Mas sim e não, viu, Igor? Porque... Eu nunca fui lá em Não, Curitiba. o que eu te digo, né? Quando eu comecei Palma, me falava, você está equivocado, porque é que a imigração e a formação cultural dos curitibanos é diferente dos palmenses. Aqui não vai dar certo. Não deu certo o quê, moço? Ontem estávamos falando disso. Quando a gente começou a limpar a cidade, os palmenses não gostaram. Quem não gosta de uma depois cidade que a limpa? cidade estava limpa, alguém me jogava um papel nessa cidade, ninguém mais jogava. Então é mentira, não tem nada a ver com imigração, com cultural. Tem a ver com o exemplo que as autoridades dão. O ex-prefeito, né, o nosso ex-prefeito aqui, foi uma das coisas que me trouxe para a política. Na época dos buracos, disse aquela célebre, famosa frase que falou para todos os meios de comunicação ao vivo, disse, gente, não reclamem do buraco, tem a época do caju, do pequi, dos buracos. Como se buraco fosse uma coisa, não, começou a chover, tem buraco. Deus que me livre. Que E dá problema chuva, que né, prefeito? Que aí, aí chove, abre o buraco, o dinheiro público vai para o ralo. Aí o ralo de novo. Vem Aqui mais se dinheiro. fecha os E o buracos. que é totalmente mentira, né? Porque se você faz um pavimento de qualidade Que e faz você bom, tem, né? não, e você tem também as boas maneiras de você dar saída às águas pluviais, não tem buraco, certo? E vocês viram que depois de uns anos da nossa gestão acabou essa história de buraco. Que buraco nem que época de buraco? Faça um bom trabalho de pavimentação, faz um bom tratamento das águas pluviais que não tem buraco. Então, já te digo, Curitiba está muito na nossa frente, Sim. porque lá atrás começaram a fazer isso tudo. E em Palmas a gente começou tardiamente e hoje parou, certo? Sim. Mas Palmas tem tudo para se tornar a cidade mais acessível desse planeta. Tem mesmo. E eu sei disso.
Aí, voltando ao assunto, aí o senhor ficou em Curitiba até 2001? Não, na realidade, eu sempre estive em Curitiba, né? Eu transferi... Como tem sede lá, né? Eu transferi, eu tenho casa em Curitiba, minha filha está em Curitiba, o negócio está em Curitiba, mas eu moro em Palmas. Eu comecei a ficar mais em Palmas a partir do ano 2001, 20 anos atrás, por causa do projeto de educação que a gente fez junto ao Unitins e a Adecom. Em 2008, com o lançamento do Capim Dourado Shopping, eu passo a ficar muito mais tempo em Palmas, muito mais. Até passei a residir em definitivo em Palmas por causa do Capim Dourado e pela dificuldade que foi implantação, comercialização, etc. De 2008, do lançamento do shopping, 2010, a inauguração, 2012 foi a primeira eleição para prefeito. E da onde o senhor tirou a ideia assim, de colocar o Capim Dourado na... Foi tudo do senhor? Para você ver, né, Igor? De repente alguém pensa, poxa, o Amasta colocou esse nome no shopping já pensando numa eleição. Nossa, nada gente, a ver. Juro pela minha vida, pelo mais sagrado, pela vida de cada um de vocês, que nunca passou isso pela minha cabeça de política, né? E eu queria fazer um shopping em Palmas e eu queria fazer uma coisa diferente. Vou te falar uma coisa, Igor. Para fazer aquele shopping, aquele mesmo shopping, eu poderia gastar 30 milhões de reais a menos, se eu fizesse um caixote. Sim. 30 milhões a menos. Eu não ia fazer um caixote em Palmas. Eu achava que Palmas merecia uma arquitetura, um carinho, corredores, né? Aqueles ventiladores gigantescos que a gente fez, aquelas fachadas caprichosas, aquela cúpula linda, aquela praça de alimentação, e ainda tinha que ouvir depois um idiota falar, está chovendo na cúpula. Eu digo, desgraça, se eu tivesse colocado um cimentão não estaria reclamando, né? Olha a beleza que a gente fez de arquitetura tal, porque Palmas merecia. E já te digo, eu poderia chamar de Amasta Shopping, mas eu achava que a gente precisava resgatar alguma coisa de muito valor da nossa região, e o Capim Dourado, né? Por isso eu digo, eu preciso falar a paixão que eu tenho por isso. Você precisa me perguntar quem escolheu o nome do shopping, certo? Eu. Quem escolheu o arquiteto, quem aprovou cada coisa. Tudo aquilo lá foi feito, foi a minha escolha. Então, essa história de Capim Dourado, obrigado por perguntar, só ratifica que em 2008, quando eu coloco o nome do shopping, eu já tinha essa paixão, essa perspectiva. Já tinha raiz. Já tinha essa raiz, já tinha essa visão que o Capim Dourado, sem lugar a dúvida, é um dos grandes potenciais que E o esse senhor estado mesmo que tem. escolheu o local? Escolhi o local em 2001. Olha, gente, insisto, né? A gente diz que programa, mas Deus que decide. Quando eu conheço a cidade, estava no começo do mandato da prefeita Nilmar, e ela recebia empresários da maneira como recebia, né? Me pegou, sabe? Eu vinha como empresário, não tinha nada a ver com política, né? Estávamos implantando o projeto de educação. Achou a cidade um ponto de investimento. Não, exatamente. E ela, muito fazendo o seu papel de prefeita, falaram, esse cara que está aí tem shopping em outros lugares, tem outros investimentos, e ela mesma colocou motorista, ela e eu vou percorrer a amarrar cidade. ele aqui agora. Não, com certeza. O que eu fazia como prefeito e que a nossa prefeita obviamente não faz, porque vive num palácio que não sabe que existe vida fora daquilo, né? Já aproveito e espeto essa Cíntia. Dá uma espetadinha. Eu lembro que a Nilmar me levou para o Taquaruçu. Naquele ano, eu lembro que me mostrou o telefone. Você nem tinha nascido, né? Ararinha, o telefone público, o carinho com a cidade e tal. E ela me disse, Amasta, você tem que fazer um shopping em Palmas. Eu falei, essa mulher tá doida, né? Shopping nessa cidade, com a população que tem. E tinha já. Já tinha um Palmas aquele ali, o Palmas? E era grande para Palmas, né? Menor. Eu nem perdi tempo de fazer pesquisa naquele tempo, porque com certeza a pesquisa ia demonstrar que era inviável. Eu tenho um conhecimento, uma percepção de mercado. Um iria acabar com o outro, né? Não. Eu não faria um investimento desse tamanho porque não cabia, não havia ainda um público tamanho... talvez para os dois, entendeu? Não, nem público nem renda para aquilo, né? Era muito pequena a cidade como para comportar um investimento desse. Mas claro, viu, Jonatas, que eu conheci a cidade
E eu tinha certeza absoluta, não precisa ser um gênio, Que evolui. para saber que ia crescer muito. O que da questão era se ia crescer positivamente ou mais uma cidade brasileira. Por isso, como prefeito, tentei, né, endireitar o rumo para que crescesse uma cidade corretamente. Aí, em 2001, ela veio e me disse: não, mas você tem que analisar o negócio do shopping. Eu falei: prefeita, eu tenho certeza que um dia vai ser viável. Então, a gente pode ver algumas áreas e analisar, né? E a gente foi naquela área onde está hoje o Capim Dourado, e eu disse: prefeita, aqui. Me disse: mas Amasta, isso aqui não fica muito longe de tudo? Eu falei: era longe de tudo, gente. Era longe de tudo em 2008. Era longe de tudo em 2010. Se vocês veem fotos aéreas da implantação do Capim Dourado, você diz: meu Não Deus, tinha nada lá, prefeito. não tinha nada. Agora, como é que alguém ia ter dúvidas que aquilo era o melhor local da cidade, né? Todas aquelas áreas, como iriam se desenvolver, entrada da cidade, a ponte, a cercania do palácio, etc. Eu falei: ó, prefeita, aqui seria um excelente local. Eu fui embora de Palmas e uns dias depois me disse: Amasta, aí não dá, porque essa área está reservada para os bombeiros. Aquela área estava desenhada, graças a Deus, não tinha sido aprovada para levar lá os bombeiros, certo? Aí o senhor, não. Não. Então eu falei: ai, que pena, né, prefeita? Teria sido muito bom. Em 2008, quando eu volto a procurar a área, eu insisto naquela área e eu percebo que nunca tinha sido aprovado o uso de solo para bombeiro. Apenas no desenho original da cidade, alguém tinha escrito bombeiro. E deu para viabilizar o shopping naquele ponto que eu marquei lá atrás em 2001. Não, e o Capim Dourado Shopping, você chega, você vê a arquitetura do Capim Dourado é incrível. É linda, né? É linda. Incrível. E além de tudo, acessível. Que é o nosso verdade. tema principal. Que não é igual aos outros shoppings, que é... Como que eu vou falar? Geralmente os shoppings são prédios, né? Yeah. Prédios. Lá é diferente do que o... Tanto que na época que inaugurou, eu fui lá. Eu falei: caramba, mas isso aqui não é um shopping, não. Isso aqui tá parecendo um salãozão. A gente tomou todos os cuidados, inclusive depois de inaugurado, me chamaram a atenção alguma coisa referente ao acesso ao elevador e a gente corrigiu imediatamente. Para a alimentação, né? A gente sempre teve essa preocupação, meu Igor, sempre. Então eu já te digo, outra vez você volta e me ajuda, né? Eu Amasta aqui o político prometendo. Não, eu Amasta empreendedor que já fez isso, certo? Quantos cadeirantes entravam na inauguração do shopping? 10, 20, 30. Se fosse né, o shopping tinha que estar pronto para isso. Aliás, hoje Cuidado com que a gente construiu aquele Cinemark. A mesma coisa, só por questão de acessibilidade, certo? A gente gastou lá naquela obra 2 milhões a mais, né? Porque reduziu o número de lugares, a maneira de entrada, tudo. Aquilo lá custou uma fortuna. Mas eu tenho a satisfação de dizer que eu fiz em respeito a todos os palmeirenses, a todos. Aliás, hoje a gente foi na rádio, né? Fazer uma rádio ali no Palma Shopping. Rapaz. Duro. Rampa, escada. Duro. E aí a gente precisa Tem que ter coragem, né? Coragem e pedir determinação. auxílio para as pessoas e isso é chato. É assim, né, Jonathan? É muito fácil criticar, e eu por isso me abstenho dessa crítica, porque o empresário, normalmente, ele faz aquilo que o poder público exige, né? E o poder público de Palma era muito pouco exigente. Aliás, zero exigente nessas questões. Então, por exemplo, o Capim Dourado não fez parte da exigência. Fez parte do espírito do empreendedor, que eu não faria de maneira diferente. Não poderia ter um canto daquele shopping que não fosse acessível para todos. Mas o Palma Shopping, na época que foi construído, nem se discutia essa questão em Palma. O que é uma tristeza, né? A maioria das nossas construções você vê, né? Hoje,
imagino que não passariam numa aprovação dentro do urbanismo da cidade, né? Porque elas não prevêem, elas criam umas dificuldades enormes. A inclinação de rampa lá, eu que faço engenharia, é totalmente fora do padrão. E aqui em Palmas, prefeito, vou chamar assim porque... Fica à vontade, não me ofendo, até gosto. Aqui em Palmas tem... Jonathan, de quem que você mais gosta nessa vida? Eu? Minha mãe. Porra, que bacana. Moço do céu, você está bebendo aqui alguma sopinha que tua mãe te mandou? Um chazinho, né, prefeito? Que a mãe preparou. Um chazinho que a mamãe que preparou. Fiquei olhando para essa caneca aí, né? Alex? Ele tem um Alex. Ele se inspirou no jogo. Caralho. O chá, querido, por favor. O jogo, prefeito, eu sou fã do jogo. Eu também. Muito fã dele. Aliás, se um dia ele assistir, né? Assistir isso aqui, eu vou ficar honradíssimo. Com certeza. Vamos dar um jeito que chegue lá, né? Vamos, velho. Por que não? Mas a gente interrompeu o Igor. Igor, desculpa. Não, tranquilo. Isso aqui é um podcast, pra conversa entre amigos mesmo. Amém. Aqui em Palmas, eu não sei se é só em Palmas, eu faço engenharia civil e vejo muito disso. Prédios com até 4 pavimentos, não obrigatório o elevador. O senhor viu aqui que a gente está gravando na Lumos. Agradeço demais ao meu parceiro Igor Diniz aí. Igor Bigodinho, o gato. Mas é o que para eles tem que ser viável também. Acharam o lugar bacana que pro orçamento deles. Uhum. Mas tem as escadas. E aqui não tem. Tem essa exceção, acho que na lei, que até prédios com pavimentos de até 4 pavimentos, não é obrigatório o uso do elevador. É um dilema que a gente vive, né? Por uma sociedade que demora tanto em enriquecer, né, Igor? Que é muito injusto um país, um estado como Tocantins discutir coisas tão básicas. Mas, por exemplo, eu como prefeito autorizei todos esses prédios de moradia popular, né, sem elevador até os 4 pavimentos. Mas claro que, pelo menos, existia a exigência do número de apartamentos para portadores de necessidades e, obviamente, sempre no térreo, certo? É claro que já estamos falando de outra coisa, tá bom? Eu não moro aí, mas eu vou visitar alguém no 4º pavimento. Não tem como. Não vou soltar um palavrão aqui, né? Mas vou, né? Foda. Pode soltar aí. O que a gente faz, né? É esse paradigma. Se você obrigar a colocar o elevador, não só aumenta o custo da construção, que afinal de contas é o mais barato, mas da manutenção. E outra, eu acho que os empreendedores não iam talvez querer investir. Não, mas já te digo, o pior problema não é esse, porque um elevador não custa tanto, mas o contrato mensal de manutenção de um elevador é uma fortuna. Então, como um prédio para pessoas de baixa renda, não poderia morar aí, porque iriam pagar um condomínio, que se hoje é 50, 100 reais, 50, 60 reais, passaria para 150, 200. Entendeu? Então, que é primeiro, né? Que é primeiro, né? É complicado. O ovo ou a galinha? Sim. Então, isso é ideal, com certeza não. O que a gente faz, né? Sim. E a Colômbia, o prefeito, é acessível? Avançou muito, viu? O senhor ainda vai frequente lá? Eu tenho casa em Cartagena e ia frequentemente. Depois da prefeitura, né, gente? Não tem tempo de nada. As viagens mais importantes são Taquarussu, Taquaralto e Taquari, né? São as viagens mais longas que eu faço, né? Porque eu sempre disse, né, Jonathan? Na hora que você assuma uma responsabilidade dessa, você não foca em outra coisa. Eu vendi todos os meus negócios em Palma, absolutamente todos. Eu saí de todos os negócios que a gente tinha no Brasil e no mundo, tudo, certo? Para me dedicar a ser prefeito de Palma. Eu acho que a cidade, os palmenses mereciam esse respeito, essa reciprocidade. Me deram a confiança por amor mesmo, né, prefeito? É amor, é paixão, é por mim, é pela minha família, é por meus netos. Eu adoro 4 netos que estou criando nessa cidade, que eu sei que tem tantas perspectivas de futuro, né? E eu vou contribuir sempre muito. Antes de ontem, numa entrevista, alguém me perguntava, aliás, aqui o Fopinha, né? Se a história do Igor Godinho. O Fopinha. Se era, de repente, o Natal, as coisas lindas que a gente fazia, era um trauma
do meu aniversário, porque eu aniversario 29 de dezembro. Eu falei, olha, cara, que pergunta inteligente, né? Realmente eu acho que tem muito a ver, né? Porque como eu nunca tive festa de aniversário, de repente fazer um Natal tão maravilhoso como a gente fez, que foi história, que a gente colocou um Guinness, o maior túnel de LED do mundo, né? Que a gente trazia de turistas de tudo quanto é canto, não só pela decoração, mas pelo espírito, os desfiles, aquela movimentação que vou te falar, né, Jonathan, de repente, prefeito, está gastando 3 milhões no Natal. Digo, é pouco, se pudesse gastava 5, porque isso vai repercutir no aumento das vendas do comércio em 300%, o que vai fazer que gere muito mais emprego, muita mais renda. E turismo também, né? Com certeza. Eu nunca tive medo disso, viu, Igor? Uhum. Eu nunca falei, vai tirar o dinheiro da educação e vai colocar no turismo. Não. O da educação nunca mexi, não só isso. O da educação cresceu muito, porque o percentual da educação é ligado ao total da arrecadação. Se aumenta a arrecadação, aumenta a da educação. Então, sabe, as pessoas são tão, às vezes, isso é coisa de opositor de quinta, que como nunca tiveram capacidade... Para criticar não, porque nunca tiveram capacidade de trazer os Jogos Mundiais, de trazer um Iron Man, um Natal do Sonho, uma Páscoa iluminada, então era muito fácil criticar. Mas eu sei, e hoje Palmas reconhece o que isso representou para a nossa economia. Então, eu estava te falando que, de repente, em cima desse trauma, fazer um Natal tão lindo e o prazer que eu tinha como prefeito de chegar no Parque Sesamar ou aqui no Rio do Sono, onde a gente começava o desfile de Natal, com meu neto mais velho, que nasceu na véspera das eleições de 2012 e que eu tive o prazer, ainda como prefeito, de ver os olhos dele brilhar, né? Do que a gente estava fazendo nesse Natal. E eu não quero que apenas brilhe por causa do Natal, mas pela qualidade da nossa educação, da nossa saúde, de uma cidade inclusiva, de esporte, de lazer. Não, e aquilo lá, eu acho que chamou a atenção de todo mundo. Eu tive uns parentes que vieram passar o Natal, chegaram no aeroporto, veio o trajeto inteiro filmando. Olha, e postando na rede social. Era lindo. E era várias postagens que via uma atrás da outra. Daquela... E você vê como perdeu o espírito, né? A cidade perdeu o brilho, perdeu a alegria. A prefeita ainda faz iluminação. Faz por obrigação, né? Porque talvez tenha porque faz porque senão o povo a massa fez, eu tenho que fazer... Até terminar, né? Porque em compensação os desfiles acabaram. Já no primeiro ano que eu deixei a prefeitura, já no primeiro Natal não fez mais. Os desfiles eram lindos. A gente colocava a terceira idade, a criança na nossa escola. E a gente fazia aqueles desfiles maravilhosos, né? Que a cidade adorava e que trazia muitos turistas. Então não é apenas a iluminação, era todo o espírito natalino, que eu sempre digo, era inspiração para os palmenses, né? Para os turistas, né? Para o comércio, que não dava uma reavivada muito grande, como na Páscoa, como em tantas outras coisas. Mas a gente veio aqui falar não de prefeito, mas de acessibilidade, né, gente? Não, gente, eu faço uma chamada, senta aí. É preciso que as pessoas tenham consciência da dificuldade que pessoas como o Igor, que o Jonatas têm no seu dia a dia, e percebam o quanto é importante todos nos imbuirmos nesse espírito de que juntos a gente pode construir uma cidade melhor. Eu já estou pedindo, viu, Jonatas? Eu te falei, né? De tudo que entrar do Pix, agora que eu estou pedindo, eu sou amigo, viu? Amigo é 5%, muito amigo é 10%, né? Vou te cobrar aí percentual. Mas estou pedindo para todo mundo, gente, quem puder, ajude. Sim. Eu saindo daqui vou fazer meu Pix, certo? E eu peço para todos, colaborem da maneira possível, que essa ideia não pode morrer. Amém, perfeito. Né? Essa ideia ela tem que render muitos frutos para a construção de uma cidade melhor, de um estado melhor, de uma sociedade melhor. Foi assim que eu fui chamar o Jonathan para fazer esse projeto, foi o que eu falei para ele, cara, imagine quantas pessoas a gente pode ajudar só fazendo isso, que todo mundo, eu conheço pessoas que ficaram cadeirantes e falou assim, triste a camada, não vou sair de casa não, eu não consigo tal coisa, eu não consigo ir ali. Eu sou... sem ser apelativo, né? Você tinha me contado lá atrás, especificamente a tua história. Hoje, antes da gravação, você estava me contando. 5 anos. 5. Sofre um acidente de carro, você perde teu pai, tua mãe, minha avó, tua avó, né? Nesse acidente, e você fica com
com essa dificuldade toda. Será que as pessoas têm essa percepção, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, né? São as nossas famílias, são nossos amigos, são nossos conhecidos, e a gente tem que ter essa sensibilidade social. Nada vale a pena se a gente não deixar um grãozinho de areia e a gente tenta construir um mundo melhor. O que então, não me deixem morrer essa ideia, por favor, e quem está nos ouvindo, escutando, colaborem, que isso aqui eles estão dando vida a um custo muito baixo mensalmente, e em compensação são milhões e milhões de pessoas que podem ser atingidas através dessas Muito obrigado. Viu? O que me encanta, prefeito, é ajudar, tipo, uma mãe, porque a minha mãe, ela achou a saída, mas talvez ao me escutar, ao me ver uma outra mãe que olha o filho ali triste, ela diga para ele: olha, meu filho, olha isso aqui. Com certeza. Veja esse menino lá, né? Tá jornalista, tá fazendo um programa. Então, olha que coisa linda. Digo, acho que é exatamente isso. Se você falava como as pessoas deixaram de sujar as ruas de Palmas, certo? As pessoas enxerguem em vocês um exemplo que pode refletir positivamente na sua família, nos seus seres queridos. E é o que eu falei pro Jonathan, a gente não quer focar só no podcast. Eu chamando ele, cara, a gente vai gravar outros vídeos. E no Jalapão, eu nunca fui, não sei o Jonathan. Gravar vídeo lá no Jalapão, ver que o cadeirante tem como ir lá. Claro. Vamos pular naquela maravilha lá, tudo. Vocês têm tudo, certo? Já te digo, Deus abençoou vocês, certo? De maneira que através desse trabalho vocês podem chamar a atenção da sociedade. Exatamente, você chega no Jalapão e olha a dificuldade para chegar, governador, falta isso, prefeito, falta aquilo, né? E você imagina, na hora que vocês conseguirem que os nossos atrativos, nossas cidades, elas tenham um selo de acessibilidade, quanto a gente pode trazer turista do Brasil e do mundo, mas é tudo possível, né, Jonathan? Amém. Em Palmas, no Tocantins, é possível. Você fazer isso numa cidade como São Paulo, 500 anos de erro, custa uma fortuna, certo? Aqui depende de boa vontade, das ações de política pública e do engajamento da sociedade civil organizada. Então, por favor, todo dia alimentem mais isso, e nunca vocês puderem contar comigo para expandir esse grito, para dar essa voz, de onde eu estiver, vocês podem contar comigo. Amém, prefeito. Muito obrigado. Eu agradeço muito essa Agradecemos muito, prefeito. Não, senhor. Eu que agradeço a vocês pelo convite, pelo carinho. E pelas perguntas, né, Igor? Você me fez algumas perguntas tão bacanas, sem querer, querendo, me colocando a bola para chutar, né? Porque isso que você trouxe do capim dourado, do nome, das coisas que a gente fez na cidade, a gente errou muito, né? Mas nunca de má fé. Eu sempre quis acertar e já te digo, esses são os temas muito caros para mim, né? Apesar de eu não ter ninguém na família com nenhuma restrição, graças a Deus, não precisa ter, né? O sentimento nasce como ser humano, como a vontade de poder fazer. Mas é aquele tal negócio também. Você só conserta um erro errando. Você tem que errar para poder consertar algo. O erro é importante, ninguém erra. Isso não existe de ninguém errar. Eu já me coloco à disposição, por favor, já estou... Não posso pedir voto ainda, né? Porque é proibido, né? Mas sou pré-candidato a federal, e se eu estiver lá naquele Brasília, vocês podem ter certeza que, assim como vocês me chamam para uma entrevista, podem me chamar para qualquer coisa, então, né? Amém, o senhor, agora, obrigado. Vou entrar nesse assunto, Jonathan. Pode entrar. O senhor vai ser já é pré-candidato a deputado federal, mas o foco do senhor é a prefeitura ou algo maior? Não, Jonathan, o pleito agora, 2022, é governo estadual, federal e uma vaga no Senado. Sim. Certo? Eu coloquei na cabeça que eu vou lutar muito para conquistar uma dessas cadeiras na Câmara Federal, por um simples motivo, né? Eu acho que uma Câmara aqui na Assembleia Legislativa seria muito bacana, mas depende muito do governo do Estado. E a gente não sabe quem vai ser o próximo governador e qual vai ser a dimensão desse trabalho desse governador. A nível federal, eu tenho um mandato em Brasília, eu sei o que eu posso fazer.
né? O que eu conheço de organismos internacionais, do meu relacionamento no Brasil e no mundo, eu sei que posso fazer muito pelo nosso Estado. Aí você está me perguntando de 2024. Sim. Moço, o futuro a Deus pertence. Sim. Uma coisa eu vou te falar. Eu nunca vou abrir mão de interferir na eleição da prefeitura dessa cidade, né? Palmas foi um farol para todo o Tocantins. O Tocantins, sem lugar a dúvida, mudou muito as gestões municipais, muito graças ao exemplo que a gente deu de gestão em Palmas. E Palmas tem tudo para ser essa cidade maravilhosa que a gente sonha. Então, a nível pessoal ou através de companheiros, eu sempre vou trabalhar para que Palmas retome o meu projeto, que era um projeto de gestão de 50 anos, não de poder de 50 anos, porque nunca coloquei filho, esposa, nada, né? O Tiago era Tiago Amasta Andrino, o Amasta era emprestado, né? Sim. Era o jeito Amasta de governar, de fazer gestão, não o Amasta de sangue, né? Não temos nenhuma relação de sangue. E eu acho que o nosso estado, a nossa cidade, o nosso Brasil merece isso, merece um projeto a longo prazo. A única maneira de você executar projeto é tendo continuidade e não que a cada 4 anos mudem o rumo dos projetos por causa de questões meramente políticas. Sim. Agora eu vou perguntar para o senhor um sonho que você tem. Rapaz, é difícil. Que pergunta difícil, né? Aqui eu fui muito abençoado nessa vida, viu, Igor? Eu sonhei muito e graças a Deus eu realizei muito. Eu tenho uma grande realização como profissional, uma grande realização como esposo, como pai, como avô. Eu acho que já cumpri a maioria dessas funções e desses sonhos. Tem aquela velha máxima, né, que o homem tem que plantar árvores, já plantei, tem que ter filho, tem que escrever o livro. Ainda não escrever o livro é uma coisa que eu sonho, né? Em algum momento parar e escrever esse livro. Biografia? Sim, é um pouco biográfico, do meu jeitão, né? Tem que ter gozação, tem que ter crítica, tem que ter de tudo um pouco, né? Contar um pouco a história e tentar, assim como vocês estão fazendo, influenciar positivamente as pessoas participarem da política. É isso. Pronto. Vamos focar nisso. Por quê? Porque a política é muito criminalizada e eu fico muito bravo quando as pessoas falam mal da política e dos políticos. Moço, cada 4 anos a gente tem o poder nesse dedo de mudar o rumo. Aí passou a eleição e os caras já querem derrubar o que elegeram. Moço, espera terminar o mandato, você elegeu. Acho digno. Vamos eleger o próximo. Acho digno. Parece que cada um dos 19 vereadores não foram eleitos pela gente. Parece que a prefeita não foi eleita pela gente. Parece que o governador não foi eleito pela gente. Todos foram eleitos pela gente. Não foi por mim. Foi. Porque na democracia a maioria vence. A maioria vence. Você não pode ir contra a maioria. Disso se trata. Isso é democracia. Então, criar uma consciência política para parar de votar em troca de benefícios pecuniários, 100, 200, 500, moço. Emprego também, né? Essa xícara aí, para votar por mim, eu já te paguei, não te devo mais nada. Em 2012, Igor, eu encontrava as pessoas nos corredores do shopping e as pessoas, tadinha, né? Alguém vinha me perguntar, mas tá bacana, eu vi tuas propostas. O que vocês estão dando para votar em você? Nada. Eu falava, futuro, serve. Aí, cara, ficava, futuro? Futuro. Pô, eu te dei uma saúde de excelência, a melhor saúde de todas as capitais brasileiras eu te dei. O que vale uma saúde de excelência na hora que você tem um familiar precisando de uma UPA, de uma unidade de saúde? O que vale? Vale R$200? A educação de excelência que a gente deu, melhor e deve de todas as capitais brasileiras até a 9ª série, escolas trilíngues, creche bilíngue. Porra, não retribuir muito mais do que um carguinho ou do que um dinheiro. Porra, a gente precisa criar consciência. Se eu puder trazer essa consciência, você diz, mas qual é o teu sonho? Meu sonho é fazer com que as pessoas de bem participem da política, venham para dentro e percebam o que eu sempre digo, né?
Todas as profissões são importantes, todas. Médico, advogado, professor, arquiteto, todas são importantes. A mais importante delas é o político, porque o político tem no poder da sua caneta, né, o poder de transformar para bem ou para mal a vida de todos. Então temos que criar essa consciência, temos que nos enorgulhecer da política, temos que nos enorgulhecer da nossa democracia e saber acreditar e lutar, se aferrar a que, através de uma transformação dessa cultura também, né? Você pode ser até torcer para o outro, mas um ganhou, tem que torcer para dar certo. É sua cidade, é o seu país, é o seu estado, é tudo. E esperar, e daqui a 4 anos não deu certo, tira. Vamos lá. Agora, vamos tirar por coisa melhor, né? Nós ultimamente andamos cada vez elegemos coisa pior. É isso, parece porque que o fundo não tem poço. A revolta, ela gera isso, porque a pessoa fala assim... Nossa, Jonathan, você sabe que você disse uma coisa certa, mas é uma coisa com a qual eu discordo totalmente. Eu nunca na minha vida vou votar revoltado. Eu também não votei. Eu também não votei. Você viu, você não tinha nascido, nenhum de nós. Rio de Janeiro, lá atrás, bem no começo, quando eu cheguei no Brasil, né? Os cariocas votaram no Macaco Tião. Podem procurar no Google. Eu sei disso. Certo? O Macaco Tião só não assumiu porque ninguém permitiu que ele registrasse a candidatura. Era um macaco do zoológico. O povo estava tão revoltado da política que votou no Macaco Tião. Bacana! Olha o que nós fazemos, gente, em Palma. Sai um palhaço, que sai criticando, que sai xingando. Vamos votar, esse sim o que, gente? Vamos ver o conteúdo, o que essa pessoa tem de realizações, o que tem de proposta. Votar revoltado, me poupe, é a coisa mais consciente que eu faço de 4 em 4 anos. A mais consciente, penso, repenso, analiso em quem vou votar e aí coloco meu dedinho. Me equivoco, sem dúvida. Já enfiei o dedo em coisa errada mais de uma vez. Você não, né, Jonathan? Não, eu também já, prefeito. Já? É? Já? Onde você enfiou de maneira errada? Em várias coisas de merda, não? Tem alguma pergunta aí pro Amasta, ô, Jonathan? Não. Vou pegar... Amasta, o senhor é rubro-negro, não? Com certeza. Oh! Além de um bom gestor, sou uma pessoa muito inteligente. Como é que alguém pode se chamar de inteligente sem ser flamenguista? Pois é. Hã? Tem alguém aqui que não seja flamenguista? Rapaz, tem uns palmeirenses ali, coitado, mais ou né? menos. Coitado, né? Coitado. Espera a Libertadores, tá chegando, Com certeza, né? Não, tem que ser Flamengo, né, gente? Uma das coisas que me trouxe para o Brasil era Portela. Eu olhava aquele desfile da Portela, achava maravilhoso. Né? Flamengo. E o Maracanã? Aquele Maracanã maravilhoso. O seu já foi lá? Já, várias vezes. Assisti a final da Copa do Mundo lá. Não abro mão, moço. É emoção daquele Maracanã. A primeira vez que vim para o Maracanã foi com meu pai ainda. Que ano seria, gente? 86, 87. Eu fui visitá-lo, que a gente fazia aquele tour, né? E depois... várias vezes, claro, assisti jogos no Maracanã. Aquilo é um templo do futebol. A Colômbia também tinha um excelente time, prefeito. Moço, eu já te falei que essa história da Colômbia para mim... Mas o time era maravilhoso. Tinha Asprilla. Se eu vim para o Brasil e me naturalizei brasileiro, digo, quero ser brasileiro, para que era? Não, e para ser campeão mundial, e fui campeão mundial. O time era maravilhoso, tinha Oscar Córdoba, tinha Asprilla. Pode ficar com a Colômbia que eu fico com a minha seleção brasileira. Não, mas o time era bom mesmo. Aliás, vamos ver, domingo agora, gente, tem Brasil-Colômbia onde? Onde? Você que sabe tudo de futebol. Em Barranquilha? Em Barranquilha, sim, senhor, domingo. Hoje o Brasil joga, bueno, não sei quando o pod vai ao ar, né? Mas hoje, no dia 7 de outubro, o Brasil joga com a Venezuela, né? E no domingo joga com a Colômbia lá em Barranquilha. Ei, para quem que você vai torcer? Brasil ou Colômbia? Eu sabia que ia fazer pergunta. Você vai torcer pela Colômbia ou eu vou torcer pelo Brasil? Eu vou torcer pelo Brasil. Ô, Jonatas, como eu posso ter sentimento num jogo Brasil-Colômbia? Me explica. Eu tenho 60 anos, 37, quase 38 deles no Brasil. Minha esposa é curitibana. Meus 3 filhos são brasileiros. Meus 6 netos são brasileiros. A Colômbia me deu a vida, o Brasil me deu tudo que eu tenho. Eu vou torcer por quem?
É, realmente. Nenhum, rapaz. Para mim é a coisa mais chata do mundo. Eu fico olhando o jogo Brasil-Colômbia, eu vou celebrar o quê? Se o Brasil faz gol, puta, coitada da Colômbia. A Colômbia faz gol, como que vai ganhar do Brasil? Certo? Não tem jeito. Domingo, eu acho que eu vou torcer pela Colômbia. Forçado. Por quê? Porque o Brasil já está classificado, né? Estamos com 24 pontos. Aí Se vem as Deus duas quiser, seleções, né? claro, se Deus quiser, hoje vai para 27 com a Venezuela. Vamos ganhar a Venezuela e espero que seja não é goleada. possível, né? Porra, não vai lá ganhar da Colômbia em Barranquilla, né? Para mim fica feio, né? Vou Que perder, tal? vou me cortar a cidadania colombiana, né? Que tal? Amasta, te agradecer bastante por ter batido esse papo conosco. Vai vir aqui outras vezes. Porra, fica super à vontade. E te digo uma coisa: re-ratifica o meu pedido, gente. O Pix, Pix esse tá que aí. está aparecendo. Gente, O colabora aí, direito, QR Code. o QR Code. Ajuda a gente, Entrem agora, gente. pessoal. Ó, sabe esse tipo de coisa? Eu já aprontei essa mais de uma vez. Ai, amanhã eu vou colaborar. Espera que ainda vou fazer. Faz agora, gente. Está aparecendo aí o QR Facinho, Code. né? Agora vai lá, pim, pum. Manda o Pix. Qualquer coisa é bem-vinda. Qualquer 1.000, 2.000, 3.000. Aí é bom demais. Não, Amém. gente, se não puder Amém. 1.000, 500, 100, 50, 20, 10, o que vier vai ser muito bem-vindo e garanto que estão colaborando com um projeto maravilhoso e que vai repercutir em algum momento de maneira positiva em cada um dos nossos lares. Então vamos lá, gente. Lê esse QR Code e colaborar que vale a pena. Senta aí, gente. Muito obrigado pelo E o convite. desafio, Igor? 5 mil inscritos a gente vai soltar de paraquedas. Rapaz, com 5.000 inscrições onde? No Instagram? No 5 mil YouTube. seguidores no Difícil. YouTube. Colocou a meta difícil. É porque estamos com medo. Não vou Ah, pegar. perfeito! Eu não vou arriscar o pescoço que minha mãe me deu Por causa de 5.000 seguidores. pouca coisa. Vamos. Não, mas se você falar isso, o povo não vai seguir. Não, Não, tem risco de pular paraquedas ou é só cagaço mesmo? É só cagaço. Então, vamos lá, gente. Seguir eles no Insta e no YouTube, que com 5.000 eu vou com vocês e pulo lá. Combinado? Caralho, agora vai. Fudeu. Agora fudeu. Valeu, galera. Não, depois você edita essa última parte, tá? Ô, Amasta. Bora.